Amém? Mateus 5,3 diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Novamente, palavra de Jesus: Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Fundo sonoro aí da moto. Esse texto tão curto, ele quer nos dizer tantas coisas. A gente está aqui em praça, pregando assim como o apóstolo Paulo fazia nas praças do Império Grego, do Império Romano, nas cidades gregas. E eu gostaria de falar a respeito desse pequeno versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Em outras palavras, felizes são aqueles que são pobres em espírito. Isso parece totalmente contraditório, porque quando a gente vai para a igreja, a gente quer ser o quê? A gente quer ser rico em espírito. A gente quer ter um espírito grande, um espírito abençoado. A gente fala muito hoje em dia, né? A religião não é muito importante. O importante é buscar uma espiritualidade, ter uma espiritualidade. E Jesus vem e fala exatamente o contrário do que a gente imagina. Ele fala: felizes são aqueles que têm um espírito pobre, aqueles que têm um espírito que não vale nada. E é disso que eu quero falar nessa noite. Por que devemos ter um espírito pobre para herdar o reino dos céus? Reino dos céus, Mateus usa muito provavelmente porque ele era um judeu muito convicto e ele tinha medo de colocar o nome de Deus em vão. Mas se você ir para Lucas, você vai ver que esse mesmo texto fala, em vez de reino dos céus, reino de Deus. Então, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. E por que eu estou falando nisso? Porque quando a gente está aqui numa praça buscando evangelizar, a gente tem que lembrar qual é o conteúdo do evangelismo. E o conteúdo do evangelismo é o reino de Deus. João Batista, ele veio para anunciar o quê? O reino de Deus que estava por vir, a chegada do rei. Então, quando a gente vai pregar o evangelho, a gente tem que falar a respeito do reino. Porque a gente tem um jornal aqui, né? Tá todo mundo com jornal. E o evangelho, se você olhar, ele significa boa notícia. Em outras palavras, extra, é chegada a hora da vinda do nosso rei. Esse é o conteúdo do evangelho. É como se você pegasse o jornal mais recente do dia e você visse que tinha alguém falando: o rei está vindo. O rei está vindo. Mas como assim o rei está vindo? A gente tem um presidente, a gente tem lá nos Estados Unidos, tem o outro presidente, a gente tem lá Israel se matando com o Irã agora, aquelas bombas aí, Ayatollah, aí tem rei, tem presidente, já tem muita coisa. Como assim o rei está vindo? Que história é essa? Que história é essa? Só que essa história é o conteúdo principal do evangelho. Jesus, ele vivia dentro do Império Romano, ou seja, existia um homem que ele concentrava todo o poder daquele mundo conhecido no tempo de Jesus. Tiveram dois imperadores no tempo de Jesus, César Augusto e Tibério César. Então, um imperador ou um rei da época era alguém que tinha um território, que todas as pessoas deviam satisfação a esse rei. Então, as pessoas, se fossem plantar alguma coisa, elas tinham que dar uma porcentagem para esse rei. As pessoas, elas não podiam fazer um exército para elas. Elas tinham que, de alguma forma, ter permissão do rei, ter permissão do imperador. E isso continua até hoje. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pagar imposto a quem? Ao Estado, ao governo. Então, o mundo, desde que o mundo é mundo, a gente sempre conhece o mundo pela história dos reis, dos governantes. E se você tem um pouquinho de reflexão e bom senso, você sabe que deu completamente errado, né? A gente até às vezes olha assim: agora esse cara vai resolver a situação do Brasil. E não muda nada. Porque o reino dessa terra, ele nasce da natureza pecaminosa do homem. Então não tem para onde correr. Vários impérios já existiram. Só na Bíblia a gente tem o quê? Império de Israel, deu completamente errado. Mais da metade dos reis eram idólatras. A gente teve o Império Babilônico, não preciso nem falar. Império Persa, Império Romano, Império Grego. Aí a gente teve até no Brasil, teve o Império do Brasil. E daí mudou de império, virou república. E daí depois de república virou ditadura. De ditadura voltou a república de novo. E tudo continua igual. Por quê? Porque a gente está falando de um reino terreno, um reino de homens. Só que, há aproximadamente 2000 e uns bocados de anos atrás, apareceu um homem no deserto, provavelmente barbudo, com uma roupa muito feia. Ele era descendente de sacerdotes, mas ele não estava no templo, ele estava no deserto.
E ele clamava: se consertem, porque é chegado o reino de Deus. E ele clamava, e ele falava: você tem que se arrepender, você tem que se batizar. O batismo era como se fosse um ato de purificação. Por quê? Porque você não pode receber o rei de qualquer jeito. E ele não estava falando sobre ele não estava falando sobre o templo, ele não estava falando sobre Herodes, ele não estava falando sobre a ordem vigente, ele estava falando sobre um rei supremo que viria. E ele seria o verdadeiro, o único digno de assumir o controle das nossas vidas. Quando a gente vê a história de Adão e Eva, a gente fica muito preocupado. O que era a fruta? Era um morango? Era uma maçã? Mas o resumo da história da queda era um homem e uma mulher que decidiram pelo seu próprio coração: eu não quero que Deus governe a minha vida, eu quero dizer o que é bom e o que é mal. E a partir dali foi só ladeira abaixo. Mas João Batista, ele veio anunciar, ele é a voz do que clama no deserto: o rei vai chegar, e eu não sou digno nem de desatar os seus cadarços, não sou digno nem de encostar no seu pé. E esse rei chega, e esse rei, ele é responsável por informar essa frase, para dizer essa frase que eu acabei de ler. Um dia Jesus, esse rei, anunciado por João Batista, que as pessoas estavam se preparando para recebê-lo, ele sobe numa montanha ou numa planície, e ele chama os seus discípulos, e uma multidão se aglomera ao redor dele, mais ou menos como a gente está vendo aqui. E ele chama os seus discípulos para perto, e ele começa a declamar o famoso Sermão do Monte. E a primeira coisa que ele fala é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, deles é o reino dos céus. Então o próprio rei falando: se você quer me seguir, se você quer fazer parte do meu governo, seja pobre em espírito. Então, quando a gente fala de reino de Deus, a gente não está falando de reino território, né? A gente muito gosta de falar: o Meleiro é de Deus, o Brasil é de Deus. Mas o reino dos céus, ele não tem território. O reino dos céus é feito de corações, ele é feito de sinceridade, ele é feito de pessoas em espírito juntas. Paulo diz: não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não tem gentil. Somos todos partes de um reino imaterial, um reino espiritual. Então, o reino de Deus, ele não é definido por um território. O reino de Deus, ele não é sustentado por suados impostos. O reino de Deus é feito de corações pobres, de espíritos pobres. Então a gente sabe já que o reino deste mundo, ele deu errado. Mas a gente sabe que a notícia principal do evangelho é que um rei viria. E esse seria um rei que seria digno de ser rei em cima da gente, sobre nós. E esse rei prega um reinado que não é da terra. Ele é diferente de tudo que aconteceu. Só que, para você participar desse reino, você tem apenas uma condição: ser pobre de espírito. Mas André, o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é basicamente, talvez uma das melhores palavras que a gente poderia trazer é humildade. Mas não é humildade como a gente está acostumado a falar: o fulano de tal ele é humilde, é um coitadinho. Não. Humildade de espírito é você entender, é você pegar os seus direitos, né? A gente gosta hoje de falar que a gente tem vários direitos, deveres. Não, eu tenho direito disso. Mas o reino de Deus, ele nos obriga a pegar os nossos direitos e entregar aos pés de Jesus. Os nossos direitos fazem parte agora do governo de Jesus. E quando a gente faz isso, o ato de entregar os nossos direitos, o ato de não como Adão e Eva fizeram, mas como a gente vai fazer, dizer: não, você sabe o que é bom e o que é mal para a minha vida, Senhor. Você sabe o melhor destino para a minha vida. Essa humildade, esse salto de fé, é isso que é ser pobre de espírito. Porque o espírito do homem, ele é exaltado. Então quando a gente pega o nosso espírito, a gente, ok, eu tenho vários sonhos, eu tenho vários desejos, eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu acho que eu sou uma pessoa... Não, eu até que sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa que cumpre as regras, eu sou uma pessoa que cumpre as leis, eu não traio a minha esposa, eu ajudo a minha mãe. E aí quando Jesus vem, ele fala: você tem que ser pobre de espírito. E o pobre de espírito, ele vai falar: eu sou miserável, eu preciso de ajuda do céu, eu preciso de salvação. A minha justiça, ela não é nada diante da justiça de Deus. Então eu preciso de ajuda. O pobre de espírito
é um ser que é humilde, que ele derrama o seu coração aos pés de Jesus e fala: me ajuda, Senhor, porque eu não sei o que fazer com a minha vida. Isso é um pobre de espírito. Então, para você entrar no reino dos céus, para você ser um participante digno do reino dos céus, você tem que ser pobre em espírito. Não é o que você acha, não é a sua opinião, não é o que você fez de bom, isso não vale nada. Mas é o seu posicionamento, o posicionamento do seu coração diante de Jesus. Se o seu coração é entregue verdadeiramente para Jesus e você fala em lágrimas, em humildade: Jesus, eu errei isso hoje, eu sou um pecador, mas o Senhor é meu rei. E o bom rei, ele leva o seu povo para o lugar certo. Então a fé nada mais é do que tornar-se pequeno para que Deus seja grande em nós. Talvez esse seja o resumo. Então, se você deseja fazer parte do reino de Deus, se você está insatisfeito com os reinos dessa terra, e digo mais, se você tem alguma esperança nos reinos dessa terra, eu aconselho você a desistir. Desista. Você não vai encontrar nada. Não vai vir aí nenhum presidente que vai melhorar a sua vida. Talvez você ganhe mais dinheiro, mas os países ali, Dinamarca, Suécia, Japão, países muito ricos, mas com grandes índices de suicídio e depressão. Então, o vazio que existe no nosso coração, ele é do tamanho de Deus. Ele não é do tamanho de um reino, não é do tamanho da nossa conta bancária, ele é do tamanho de Deus, ele é do tamanho do rei. Então eu faço um convite: se você deseja ser governado, viver conforme o governo desse rei, seguir as regras desse rei, não mais seguir as regras desse mundo, do seu coração, do seu espírito, eu convido você a se empobrecer nessa tarde, a abandonar suas opiniões, a abandonar suas vontades mais mesquinhas, a se arrepender, a se quebrantar, a entregar os seus direitos, e você dá um salto de fé. Deus, eu não sei o que eu faço com a minha vida, mas aí você fecha o olho, você dá um salto de fé, porque você crê que o seu espírito vai se tornar pequeno, mas Deus será grande na sua vida, e é isso que importa. Amém? Então, resumindo essa palavra, eu acho importante, acredito que todo mundo que está aqui já crê em Jesus, mas para você pregar o Evangelho, você deve se lembrar. Lembre-se desse jornal, isso é muito simbólico. Você está anunciando uma notícia, você está anunciando uma boa notícia, boa nova, Evangelho. E essa notícia diz: o rei está entre nós, porque Jesus já fala que o reino está entre nós, mas esse reino ele se tornará completo na sua segunda vinda. E aí sim o negócio vai ficar bom. Mas enquanto isso não chega, você não precisa ficar especulando, se preocupando, mas aproveite o reino que está entre nós, porque esse reino ele nos promete vida e vida com abundância, já aqui na terra e no céu mais ainda. Então levante, vamos orar. Quero que você lembre que o Evangelho é uma boa notícia. Não espalhe o Evangelho como se ele fosse uma notícia ruim, porque ele não é. É uma notícia boa, ele é algo bom. Quando a gente tem uma notícia boa, a gente quer espalhar para todo mundo. Então o Evangelho ele é uma notícia boa. Então espalhe o Evangelho. Espalhe o Evangelho. E a gente vai orar para que Deus coloque isso no nosso coração, porque muitas vezes a gente vem para a igreja cheio da gente mesmo. Não, é a minha vontade. Não, eu não gostei do culto. Não, eu não gosto de tal pessoa. Não, eu tenho uma opinião. Não, eu. O Evangelho nos convida a desfocar o cerne, o centro do nosso umbigo, e a gente olhar para Deus, olhar para a existência a partir de Jesus, olhar para a gente mesmo a partir de Jesus, porque o nosso coração é enganoso, mas quando a gente olha para Cristo, a gente consegue olhar melhor para a gente. Então se entrega ao Rei. Quando você anunciar o Evangelho, lembre-se que você está anunciando a chegada do Rei. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Queremos te agradecer, Pai, porque a gente faz parte desse reino.
mas que a gente nunca venha esquecer que dia após dia a gente precisa se fazer pobre para conseguir alcançar a verdadeira riqueza, meu Deus. Nos ajude a ser pobre diante de Ti, que o nosso espírito venha se apequenar para que o Teu cresça, Pai, para que o Teu Espírito Santo floresça nos nossos corações. Que a gente venha lembrar que pelas nossas forças a gente não é capaz de nada, mas junto com o nosso Rei, a gente é capaz de alcançar a Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor veio. Muito obrigado por essa boa notícia. E que essa boa notícia venha ficar nos corações de todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Som. Aleluia. Amém, irmãos. Que felicidade estar aqui, honrando o nome de Jesus aqui nesse lugar. Não só por estar com vocês, mas por estar no Meleiro também. A gente ama estar com o pessoal daqui, com vocês. E a gente se sente muito feliz de estar ministrando a palavra aqui na rua, assim, sabe? E olha o privilégio que a gente tem, né? De poder estar falando de Jesus sem que ninguém venha aqui e faça um estardalhaço. Porque o Evangelho, por mais que ele coce os ouvidos das pessoas, elas ainda têm interesse de ouvir a palavra. Elas ainda têm o interesse de ser governadas por Jesus. Só que talvez a gente tenha medo de apresentar esse Evangelho porque a gente pensa, nossa, que vergonha falar sobre isso, né? Mas a gente não para pensar que daqui 50, 60 anos, toda essa geração, ou parte dela, já não vai existir mais. Daqui 80 anos, para chutar bem alto, 99% das pessoas que estão aqui já vão estar no céu, ou no inferno, né? Aqui, no céu. Daqui não sei, né? Mas por que a gente fica com vergonha, né? E isso não tô falando vocês, eu falo de mim. Por que eu fico com vergonha de falar do Evangelho? Se essa é a nossa esperança, se Jesus é a esperança da nossa salvação, da nossa vida, se Jesus tirou a gente do inferno, por que a gente fica com medo de abrir a nossa boca? Por que quando a gente tá aqui na rua a gente fica todo acanhado, tipo, nossa, as pessoas estão vendo o que a gente tá fazendo? Não interessa, tomara que eles ouçam lá, ó, lá em cima, lá. Ouçam aquilo que a gente tá falando lá no parquinho, que as crianças ouçam o nosso louvor, a palavra que vai ser pregada aqui, que lá nas lojas, lá, ó, eles ouçam que Jesus é o Rei sobre a terra, não só sobre o Meleiro, mas sobre esse mundo, que Ele venceu a morte, nos deu a vida eterna, mas que nós só alcançamos a vida eterna se nós tivermos fé em Cristo, nosso Senhor. Eu queria que agora vocês começassem a levantar a voz, começassem a orar por essa cidade, comecem a orar para que as pessoas venham aqui, não só crentes, mas pessoas que não conhecem Jesus e ouçam aquilo que a gente está falando. Porque não adianta a gente vir se reunir em um monte de crente e a gente não ter fruto nenhum, porque a nossa vida ela é feita de frutos. A gente precisa ter frutos, e frutos que permaneçam, para que quando a gente chegue diante do Senhor, Ele fale: servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Entra no lugar da esperança. Comece a feche seus olhos e comece a orar. Ore para que Jesus traga pessoas a esse lugar. E se você vê alguém, talvez meio de longe, vai lá, chama aquela pessoa para estar por perto. Se vocês vê alguém ali, sentado por aqui por trás, vai atrás, fala de Jesus, aproveita esse ambiente. Vocês não estão sozinhos. Comece a orar, comece a orar. Levante sua voz. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor.